essa honra da recepção. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, que alegria estarmos juntos no santo nome de Jesus. Agradeço ao nosso Senhor Jesus e também ao pastor Zé Marcos pela honra do convite. Muito obrigado pela acolhida, tão gentil, tão generosa. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Reforço que eu trago para os irmãos o abraço da PIB de Balsas. Algum de vocês já foi na PIB de Balsas? Conhece? Pois é, conheço a sua igreja com a irmã. Vai fazer 80 anos, é garotinha ainda, pastor. Porque aqui tem 90, lá pré-adolescente ainda. 2028 vai ser a grande festa dos 80 anos, mas quando você estiver por lá, nos dê a honra da sua presença. Eu falei para o pastor para a gente fazer a pergunta das ovelhas, mas ele não aceitou não. Se era para nós trocar umas 5 ovelhas boas por uns 20 bodes selvagens que eu tenho lá, aí ele disse que não. Eu tenho algumas ovelhas me acompanhando. Quem está me acompanhando aqui além da minha família? Fique em pé, por favor. Ó, minha gente. Aí você vai, eu quero saber quem é esse bode que o pastor tanto fala. Não, toda igreja tem que ter. Se a igreja não tiver um bode, o pastor não ora direito. Obrigado, podem sentar. Deus abençoe. Está diminuindo, né? Eu pensei que era só em Balsas que ia acontecer isso. Mas na conferência, no sábado dá um pouquinho, no domingo de manhã diminui. O remanescente fiel está presente aqui. Amém. A gente não pode, irmãos, perder chances como essa. Esses momentos são muito preciosos, muito preciosos. Então eu quero te encorajar a sempre aproveitar aquilo que é oferecido para a tua edificação, para o teu crescimento espiritual. E à noite vamos ter casa cheia de novo, com certeza, em nome de Jesus, amém? Amém. Mande um convite para os seus amigos, mande para o grupo da família, ofereça carona para alguém, chame seu colega de trabalho, colega da escola, parentes, seus familiares, para que venham ouvir a bendita palavra do Senhor. Vamos ao texto bíblico? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. 90 anos enraizados e frutificando. O que faz uma igreja crescer saudável? É um tema que eu gosto muito de falar. Falei, acho que no domingo passado na Bíblia sobre esse tema também. Prometo que eu não vou servir comida requentada para os irmãos, até porque vocês acompanharam, né? As meninas estão acompanhando algumas mensagens. Acho que a do domingo passado os irmãos viram. Mas é um tema que muito move o nosso coração. Enraizados e frutificando. Hoje vamos falar sobre o crescimento. A gente está falando da raiz, para que no extremo, está falando do fruto. E nesse meio do caminho, o que acontece? É exatamente esse processo do crescimento. E é importante nós sabermos o que faz uma igreja crescer saudável. Pastor Zé Marcos, minha amiga, não sei se você ouviu aí o resultado. Nós já temos algumas parciais do Censo Batista. E o centro da pergunta correta não é o que fazer para a igreja crescer. A pergunta correta é o que está impedindo a igreja de crescer. Porque a igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo saudável, naturalmente, ele vai crescer. A boa semente do evangelho, como disse Jesus, ela vai frutificar 30, 60 e 100 por um. Aí Antônio Vieira falava no passado. Se a Bíblia está dizendo que uma semente vai produzir a 30, 60 e 100 por um, por que em muito lugar ela não está produzindo nem a 1%? Então a gente tem que fazer algumas perguntas de acordo com a palavra de Deus para encontrarmos as respostas. Então essa abordagem do Rick Warren, eu entendo que ela é muito importante, muito interessante. Mas vamos dar uma lida aqui no texto, depois a gente volta para a reflexão. Atos 2, a partir do 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí, Deus Santo, é para tocar? E agora, melhorou? Não, piorou. Melhorou. Ah, tá bom. Tá certo. Já que você veio aqui, depois traga água também, Deus Santo de Deus. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo:
salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, pela proclamação da Tua Santa Palavra, rogamos, ó Deus, a direção absoluta do Teu Santo Espírito. Cremos, meu Deus, que Tu és um Deus que fala e que a voz do Senhor é inconfundível. Fala, Papai, Senhor, ao coração da Tua igreja. Estamos aqui para ouvir a Tua doce e retumbante voz. Fala ao coração de todos nós, que todos que estamos aqui, ó Deus, saiamos com a plena convicção de que estivemos diante da face de Deus. Fala ao coração de cada um, na medida da necessidade que cada um possui, e que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. O que fazer para uma igreja crescer saudável? Nós não precisamos de fórmula mágica. Ninguém vai ter que inventar a roda. Aquilo que nós precisamos como diretrizes, os pilares, o segredo para que a igreja possa se desenvolver e crescer de forma saudável, está na própria palavra. Como nós dissemos, o natural de uma igreja é crescer saudável, é se desenvolver. É igual uma criança. Se uma criança estiver com inapetência, com falta de apetite na hora certa, e se ela estiver desnutrida, você vai procurar o médico. Ele vai dizer, olha, essa criança não está saudável, porque nessa idade ela já deveria estar desenvolvendo dessa forma. Nós levamos recentemente nossas filhas para a consulta com o pediatra, ele fez toda aquela análise dos gráficos, e ele falou, estão desenvolvendo bem. A partir do tronco genético que elas têm, do pai e da mãe, elas estão na média de altura, de peso e tal. Então a igreja deveria ser dessa forma. Não é normal que as nossas igrejas não desenvolvam. Nós temos vivido uma experiência sobrenatural de Deus ali na Bíblia de Balsas, é por graça do Senhor. Estávamos falando, pastor Zé Marcos, que em 1 ano e 10 meses de ministério, 82 pessoas foram batizadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que termina o batismo, já tem uma nova classe de pré-inscritos. Então, nós vamos ter um novo batismo no segundo semestre e vamos passar da marca de 100 batizados para a honra e glória do Senhor com 2 anos de ministério. E isso aí meio que destoa daquilo que nós temos visto em muitas igrejas. Mas essa palavra e essa convicção alcançou o nosso coração. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor é mais cortante que uma espada de 2 lâminas. A palavra do Senhor, ela não prescreve. A palavra do Senhor não caduca. A palavra do Senhor não enferruja. A palavra é viva. A palavra é viva. Como dizia o saudoso Billy Graham, a palavra, a Bíblia Sagrada é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. Precisamos voltar a crer no poder da palavra, no poder do Espírito, e precisamos voltar a crer que o Senhor quer salvar, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Eu tenho visto algumas experiências tremendas. Uma delas, por exemplo, eu vi quando eu morava ainda em minha terra natal, que é Alto Parnaíba, Maranhão. Já ouviram falar? Alto Parnaíba, nunca ouviram falar na capital do sul do Maranhão, Alto Parnaíba. Tem 12 mil habitantes. Ela, 50 anos atrás, já tinha 12 mil habitantes. Acho que daqui 100 anos ela vai ter 12 mil habitantes. É aquilo ali, não vai passar daquilo. E quando eu morava lá, irmãos, eu achava interessante que a cada 2 anos vinha para a nossa região um grupo de irmãos da Assembleia de Deus lá de Brasília. Acho que era Ministério do Pará. A cada 2 anos eles faziam caravana, quase todos eram idosos, aqueles irmãos idosos, aposentados, aquelas irmãs do coque, enchiam o ônibus daqueles irmãos pentecostais e vinham fazer esse evangelismo aqui na região sul do Maranhão. Alto Parnaíba era uma das cidades que eles passavam. E engraçado que eles chegavam ali e ficavam uma semana, mais ou menos, uns 15 dias, e era evangelismo intenso. Então eles pegavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, iam por essa rua aqui igual um trator de esteira, arrancando todo, quem encontrasse pela frente, quem eles encontravam, eles evangelizavam.
Na época, na cidade, tinha um cabaré famoso. E aí, aquele cabaré, eles passaram durante o dia, a cafetina estava na porta. Eles não sabiam o que era o cabaré, eles não sabiam o que era a cafetina, eles passaram evangelizaram aquela mulher. Aquela mulher, naquele dia, entregou a vida para Jesus. Naquele dia, o cabaré fechou as portas. Às vezes, a pessoa que está na cidade, ela já botou na cabeça dela que algumas pessoas não vão converter. É impressionante como muito evangelho tem essa capacidade de desenganar as pessoas espiritualmente. Não, fulano não converte mais não. Aí às vezes é uma pessoa nada a ver, que não conhece nada, não conhece o contexto, não sabe quem é quem, e ela vai e evangeliza. E o milagre do Senhor acontece. Muitas vezes nós precisamos experimentar essa ação de Deus, de dizer: Senhor, tua palavra nos diz que o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Tu sabes a minha limitação e eu também quero saber. Eu sei que há uma ação do Espírito Santo que só o Senhor pode fazer. Eu só posso chegar até aqui. Toda vez que eu prego a palavra, no meu coração, eu converso com Deus e digo assim: Pai, tu sabes, eu só posso chegar até aqui. Daqui para frente, a ação do teu Espírito Santo. Eu não tenho capacidade para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Tu tens. Mas eu tenho que fazer pelo menos o mínimo básico, que é cumprir a minha palavra, de testemunhar, de evangelizar, de alcançar pessoas. Uma das formas que eu penso que Deus está usando muito para abençoar a nossa igreja é exatamente nós quebrarmos alguns paradigmas, é nós alargarmos as fronteiras. A quantidade de gente inédita que tem chegado em nossa igreja, que não é filho de crente, que não é sobrinho de crente, alguns são os primeiros convertidos da família. Eu lidero com a minha esposa um pequeno grupo, e o foco dele é exatamente receber essas pessoas novas, exatamente para que elas aprendam a ser igreja com essa nova perspectiva. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, geralmente 90 e tantos por cento, quase 100% da teia de relacionamento dela é de gente não convertida. O pastor Fabrício Freitas, no livro De Volta aos Princípios, ele fala sobre essa estatística. Ele diz que um convertido de cerca de 10 anos, quase 100% do seu contato é de pessoas convertidas. Então nós vamos fechando as portas para alcançarmos novas pessoas. E eu fui vendo que isso era contraproducente. Por isso que hoje eu faço questão de que o novo convertido, quem está chegando na igreja, seja cuidado por mim, seja pastoreado por mim, para que ele possa alcançar aquela teia de relacionamentos. Então, nossa igreja hoje está sendo abençoada por Deus, porque ela entendeu a sua vocação de que ela é a igreja da cidade. Ela vai alcançar da classe A à classe E. Todo mundo vai ser alcançado. Nós vamos romper e vamos ter um grande avivamento do Senhor, que já estamos vivendo isso aí. Não tem um domingo, irmãos, que não tenha convidado. Não tem. Em 2 anos que eu pastorei, não tem um domingo à noite que realmente assim. Quem está vindo aqui pela primeira vez, todo domingo tem. Todo domingo tem. E é porque tem muita gente que não pega o touro pelo chifre, que é mole, que é leve. Porque se todo mundo engajasse para valer, do jeito que a gente orienta, irmãos, venha para a igreja, vamos orar conosco, compartilhe as coisas da igreja. Muita gente começa a ser pastoreada por mim na rede social. Quanta gente, eu perdi a conta de quantas pessoas começaram a ser alcançadas exatamente com um recorte de mensagem que você joga no Instagram. Da mensagem do link já tem umas 10 mil visualizações. E gente que está longe, tinha alguém que estava lá perto do presidente Lula. O pastor estava numa mesa de restaurante, se eu conheço essa voz. Era alguém numa mesa de restaurante ouvindo um recorte de pregação. Se todo mundo se engajasse nesse propósito, a coisa seria diferente. Estava vendo o pastor Zé Marcos, o pastor Hernando de Exópolis, com 70 anos de idade. Ele falando para a pastora lá em Belo Horizonte, dizendo assim: se o senhor começar a seu ministério hoje, qual é a primeira coisa que o senhor investiria? Ele disse assim, comunicação. Em comunicação. Antigamente você pregava aqui para 200 pessoas, era para 200 pessoas. Hoje uma mensagem que você prega para 200, no fim da semana, como essa que eu preguei em Marcos, pode ter alcançado 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então nós usamos ferramentas do nosso tempo para avançarmos com a pregação do Evangelho. Não entrei na palavra ainda não, viu? Calma aí. Eles disseram que eu tenho até 1h30 da tarde para pregar, então nós estamos aqui primeiro conversando. Irmãos, 2011, eu estive na PIB de Curitiba, no Paraná. Quando eu fui lá, eu apaixonei por aquela igreja. PIB de Curitiba, hoje, provavelmente a maior igreja batista do Brasil. Se não me engano, salvo melhor juízo, ela tem hoje 22 mil membros. É maior que Mangabeiras, provavelmente. Quantos habitantes tem aqui? 18. Ganhou.
É maior que minha cidade natal, Alto Parnaíba, tem 12. Quando eu fui lá, eu fiquei impactado com aquilo, porque eu fui tentar entender qual era o segredo daquilo tudo. O que estava acontecendo? Por que aquilo estava acontecendo? Eles têm um evento anual chamado Dia da Visão, Dia D. Aí o pastor reúne toda a liderança, os 50 pastores que aquela igreja tem, e ele vai falar sobre os frutos daquele ano. Então eles vão falar, por exemplo, quantos pequenos grupos tem mais de 1000 pequenos grupos hoje naquela igreja. Quando eu fui em Curitiba, quem já foi lá sabe que Curitiba, o pessoal é muito frio. A cidade, a região é muito fria, quando eu fui lá estava 4 graus, mas em si, a cultura, a influência europeia é muito forte. Então a tendência das pessoas é ficarem em si mesmadas, todo mundo está isolado. Mas a igreja quebrou aquele paradigma, a igreja furou a bolha. Eu vi o pastor Piragini falando para nós lá em Belém, ele era presidente da CBB, e ele foi falar para pastores do seminário que eu me formei, que foi em Belém, lá no seminário equatorial. E ele falou uma coisa que pode parecer uma soberba, mas não era, porque você conhece quando a pessoa está falando do coração por vaidade, quando ela está dando testemunho. E eu entendi claramente, discerni que ele estava dando testemunho. Ele falou assim: irmãos, a Bíblia de Curitiba chegou num ponto que eu não sei mais o que fazer para ela parar de crescer, porque a igreja caiu na graça do povo. Daquelas 20.000 pessoas, mais de 8.000 eram jovens. Daqueles 8.000 jovens, 70% eram os primeiros convertidos da sua família. Não é porque o papai, o vovô era crente, não. Gente nova passou a ser alcançada. E quando eu vi aquela ferramenta que eles estavam usando, fui entender que o coração daquela igreja era ser uma igreja relacional, uma igreja bíblica, mas uma igreja que não se conformou com a sua história. Ela é mais antiga que essa, ela tem mais de 100 anos. Era uma igreja que já era forte, mas ela continuou buscando avançar. Às vezes nós temos uma lógica que é uma lógica maligna e é uma lógica de engano, que diz assim: time que está ganhando não se mexe, porque o time que está perdendo está se mexendo. Muita igreja às vezes teve um passado glorioso e no futuro ela está caindo. Então eu pastorei para 12 anos e eu vi muito isso. Igreja que teve um passado glorioso, mas se contentou em olhar para o retrovisor, lembra que eu falei disso? Em vez de olhar para o para-brisa, olhar para frente. Nós temos que ter a capacidade de fazer leitura do nosso tempo, da nossa cidade o tempo todo. Estou pastoreando em Balsas, hoje é a 3ª região que eu pastorei. Eu morei em 3 regiões do Brasil, 12 anos na Amazônia, no norte, foi em Belém do Pará. Morei 6 anos no centro-oeste, que foi Brasília, e agora em Balsas. Quando eu estava vindo de Brasília para Balsas, eu disse: meu Deus, eu sou do sul do Maranhão, mas eu estou 18 anos fora, o mundo mudou. Será que eu vou dar conta? Será que esse povo acostuma comigo? Será que eles vão acostumar com o meu jeito de ser? E uma das razões foi eu chegar e abrir meu coração. Ganhei agora meu título de cidadão balsense. Mergulhei de coração naquela realidade. Eu conheço quantos bairros Balsas tem. Balsas tem quase 60 bairros. Mas às vezes a pessoa costuma dizer: eu acho que Balsas tem quantos bairros? Tem 6. Tem Popozinho, tem Bacaba, tem quase 60. Nós precisamos conhecer a realidade para onde o nosso Deus nos levou e precisamos amar. Eu casei com uma mulher santa de Deus. E Milka é uma mulher que ela é ideal para ser esposa de pastor. A gente, quando chegou em Brasília em 2018, ela disse assim: meu Deus, eu acho que eu nasci para viver nesse lugar aqui. Ora não, como não? Quem não, né? 100% de saneamento básico. Moramos 6 anos sem precisar de um equipamento de ar-condicionado. Quando estava em 2018, que era quente, pegando fogo, era 24 graus. Mas a gente, no mês de julho agora, você naturalmente amanhece ali com 8 graus, 9, 10. Então eu tive que refazer o guarda-roupa, botar roupa de frio. 100% de saneamento básico, Brasília, 120 mil habitantes, 2 anos sem ter um homicídio, engenharia de tráfego maravilhosa. A pessoa chega perto da faixa de pedestre, todo mundo para, segurança pública, o SUS funciona muito bem, aeroporto internacional, meia hora da minha casa, o único do Brasil que tem voo direto para todos os aeroportos do Brasil. Então a gente chegou naquela comodidade de vida. Chegamos voltando, só tínhamos de ir, nossa filha mais velha, voltamos na escola particular, tiramos para voltar na pública, porque a pública era melhor. A escola pública, no dia que o lanche era ruim, era suco de morango da fruta e suco de melão rei. E rapaz, será que eles aceitam com quase 40 anos para estudar na educação infantil aqui nessa escolinha? Estou precisando, com urgência. E aquilo ali, irmãos, foi um descortinando uma realidade. Vivemos ali, chegamos, desmamamos do Pará, entramos naquela realidade. Viemos para Balsas, desmamamos de Brasília. A gente não fica chorando com saudade da cebola do Egito. Aqui é a nossa pátria, aqui é o nosso lugar. Isso faz diferença, tem que servir para todos vocês.
Você se vê como resposta de Deus para o lugar onde você está. Entrar de corpo, alma, coração. Amar a sua cidade, amar a sua cidade. Eu fui pregar lá no Preá, falei Curitiba. Né? Curitiba, uma das maiores capitais do Brasil, padrão Europa, quem conhece ele sabe. Mas também fui pregar no interior do Ceará. Praia do Preá, pastor Rodrigo Pereira, um amigo querido que pregou recentemente na PIB de Balsas. Pastor Rodrigo é de Minas. Ele me convidou para pregar lá no ano que Balsas me convidou para pregar no aniversário. Há 4 anos, 2022. Aí fui pregar lá e eu fiquei assim impactado, porque era uma vida de 5 mil habitantes e a igreja maior hoje do que a PIB de Balsas, com 80 anos. Eu disse, meu Deus, pastor Rodrigo, eu estou aqui e estava em choque. Porque essa igreja nova, com 15 anos, essa igreja quase 300, 400 membros, todo domingo tinha conversão e aquela igreja estava fazendo uma média de 8 batismos por ano. E ele é aquele pastor bíblico mesmo, pregação expositiva, trabalhador, pequeno grupo. Eu disse, eu estou em estado de choque. A gente não tem costume de ver isso no Brasil. Ele foi falar, pastor, a nossa igreja está caminhando nessa direção. Exatamente o que eu estou falando para os irmãos. Então eu estou indo em extremos. Eu estou indo de Curitiba, Paraná, com quase 4 milhões de habitantes. Eu estou falando da PIB do Preá, do lado de Jericoacoara, uma vila com 5 mil habitantes. E igrejas que têm experimentado a graça do Senhor. E a graça do Senhor está se revelando nos princípios que estamos mostrando aqui. Uma igreja que ama, crê e que vive a palavra. Uma igreja que não abre mão da sua vocação missionária. E uma igreja que não abre mão de ter uma cultura relacional. Nós temos, irmãos, que ter a humildade de aprender com quem está vivendo a graça de Deus de maneira abundante. Nós temos que ter esse coração ensinado. Olhamos para esse texto aqui e nós percebemos, em primeiro lugar, que para uma igreja crescer saudável, ela precisa da pregação fiel e corajosa da palavra de Deus. Versículos 37 a 40. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? 38, a igreja. Quarenta. E coloca depois na NAA, por favor, Nova Almeida atualizada. Para uma igreja crescer saudável, ela precisa ser uma igreja fiel à palavra. Uma igreja que tem uma pregação fiel e corajosa da palavra de Deus. 37 diz: quando ouviram isso o quê? O discurso que Pedro se levantou para fazer, que está nos versículos imediatamente anteriores. A pregação de Pedro não foi uma pregação qualquer, foi uma pregação valente, foi uma pregação bíblica, foi uma pregação fiel. Inclusive, ele deixou de lado aquilo que nós chamamos de diplomacia maligna, que é você não falar as verdades que a pessoa precisa ouvir. Irmãos, precisamos recuperar isso. Eu falei isso aqui domingo passado, na pregação, sobre esse texto, e eu disse para os irmãos, lá na PIB de Balsas: sabe por que a gente dá tão certo? Porque eu não tenho medo de perder vocês. Porque vocês sabem que a porta aqui está aberta. Porque vocês sabem que a gente brinca, a gente sorri, eu faço piada, mas eu não abro mão de pastorear, de dizer palavras duras, de fazer exortações reais, que muitas vezes machucam o coração da pessoa. Mas eu lembro, por exemplo, de Agostinho dizendo assim: Senhor, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. É tão lindo, irmãos, quando o Senhor fala por meio do profeta: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e Ele mesmo é quem vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele a ligará. É assim que Deus age. Quando você vê as analogias bíblicas para a palavra, é coisa do tipo: a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um martelo que estilhaça rocha. A palavra do Senhor é uma espada. A palavra do Senhor é uma espada cortante e afiada, espada de 2 lâminas, que penetra até a divisão da alma e do espírito,
e é poderosa, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. João Batista pregou a palavra de Deus e o povo ia ouvir a pregação da palavra de Deus. Não era como hoje, um ambiente controlado como esse, poltrona confortável, ar-condicionado, perto de casa. O pessoal tinha que atravessar deserto. Você já caminhou em areia? Quando eu fui lá pregar no Preá, no fundo do quintal do pastor, praticamente tinha uma duna. Meu Deus do céu, caminhar na areia é terrível. Parece que não rende, o pé fica afundando, a caminhada se multiplica, o esforço, o sacrifício. Imagina você ter que atravessar do sol escaldante daquela região lá. Tem região desértica que a temperatura facilmente passa de 60 graus, enfrentando animais peçonhentos e tudo mais, e eu ouvi João Batista para dizer o quê? Meus lindos e minhas lindas, não, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas aquilo custou sua cabeça. Denunciou o pecado nacional, que foi o pecado de Herodes, tendo caso com a sua própria cunhada Herodias. Aquilo custou sua cabeça literalmente. Literalmente, mas não abriu mão da pregação da palavra. O que se requer dos dispenseiros, disse o apóstolo Paulo, é que sejam achados fiéis. Precisamos cumprir o nosso papel. Uma das figuras, uma das imagens para o pregador da palavra é o arauto do Senhor. É o arauto do Senhor. O que o arauto fazia? Ele chegava em nome do rei, ele batia o cetro real. Assim diz o rei. E ele tinha que falar ipsis literis, ao pé da letra, o que o rei tinha dito. Nós não temos a liberdade para torcer uma vírgula, um i ou um tio na palavra de Deus. Pelo contrário, Apocalipse fala que há pragas, há maldições e punições para quem distorcer a palavra de Deus. Nem que seja num i, num tio, uma vírgula que seja. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus, entregar a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus, proclamar o querigma, a pregação, a proclamação da palavra de Deus e entregar as consequências nas mãos do Senhor. Por isso que Deus usou com tanto poder homens ao longo da história. Um chegava e dizia, Senhor, como é que eu vou ser profeta? Eu sou o menor, a minha família é a menor dessa região, eu sou o menor da minha família. Senhor, como é que eu vou falar para esse povo? Eu sou gago, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. O outro falou, Senhor, eu sou como uma criança, eu não tenho condições. Mas toda vez que alguém se vê nessa condição, aí que ela está se qualificando ainda mais para ser um pregador, um proclamador, uma testemunha viva da palavra de Deus. É tão lindo quando o apóstolo Paulo fala, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Somos desqualificados por que ela está se qualificando ainda mais para ser um pregador, um proclamador, uma testemunha viva da palavra de Deus. É tão lindo quando o apóstolo Paulo fala, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Somos desqualificados por natureza. E a honra e a glória não estão em nós, mas no Espírito Santo e na palavra, na mensagem bendita que nós carregamos. Pedro se levantou com coragem, pregou a palavra de Deus. Não foi uma pregação qualquer. Os judeus tinham os termos à flor da pele. Um dia Jesus falou assim, o pai Abraão, que vocês estão chamando pai Abraão, um dia ele anteviu o que eu viria e ele se alegrou. É o que, rapaz? Tu não tem 40 anos, tem 30 e poucos anos e quer dizer que pai Abraão fez isso? E o texto diz que eles pegaram em pedras para tirar Jesus, porque consideraram aquilo ali um absurdo, um sacrilégio, uma profanação. Agora você imagina alguém se levantar na cara do judeu e dizer assim, vocês mataram o autor da vida, as mãos de vocês estão sujas de sangue. Foi o que Pedro fez, ele pregou exatamente isso. Quando você vê o conteúdo, você vai ver que ele falou exatamente isso. Vocês, 23, a este entregue conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando por meio de homens maus. Versículo 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Não podemos arredar, temos que manter-nos fiéis à proclamação da palavra de Deus.
A igreja, ela vai ter vigor, vai ser a seiva da igreja, a essência da igreja, a palavra de Deus. Ontem eu citei para vocês, vou citar de novo hoje, saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Ele falava que, infelizmente, muito pregador, se você espremesse o conteúdo dele, não dava para encher uma colher rasa de café. E ele falava também, fazia uma denúncia, que as nossas igrejas tinham muita ortodoxia, mas tinha pouca ortopraxia, ou seja, tinha muito conhecimento, mas não tinha prática. Não adianta. Jesus falou que aquele que conhece a palavra de Deus e não a pratica, é como o homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, é como um homem prudente e sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando as adversidades vierem, vai fazer diferença. Um vai ficar na fé e o outro vai sucumbir. E a diferença vai ser exatamente quem se manter fiel ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Só conhecer a palavra de Deus não é suficiente. A Bíblia diz isso: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então, se brincar, os demônios estão numa categoria espiritual melhor do que o crente. Porque eles, além de conhecer a palavra, os demônios, ele conhece e estremece diante da palavra de Deus. E muitos perderam o temor a Deus e a sua palavra. Precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Na igreja que eu pastoreio, nós temos um desafio agora, que é ler a Bíblia toda em 6 meses. Toda igreja que eu passo, todo ano, pelo menos uma vez no ano, a gente lê a Bíblia toda. Cheguei em Brasília no DF e perguntei: quem ama a Bíblia? Eu. Quem mata e morre pela Bíblia? Eu. Quem já leu a Bíblia toda? Então, aí também você me quebra desse jeito. Não adianta. E aí fomos incentivando. Então nós fizemos a primeira jornada lá em Brasília, leitura da Bíblia toda em 6 meses, em 100 dias. Foi muito desafiador. Muitos conseguiram. Depois em 6 meses. Depois em 1 ano. Mas é interessante você criar mecanismos para que as pessoas conheçam a Bíblia. Examinai as Escrituras, diz a palavra, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E realmente são elas que de mim testificam. O salmista falou: Senhor, escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? A palavra do Senhor, ela nos ajuda a fazer a separação daquilo que é inútil, daquilo que é desnecessário. Porque a palavra do Senhor, ela é fogo, e esse fogo queima a palha seca e faz com que aquilo que é o ouro puro da palavra do Senhor seja depurado, seja refinado. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus e nunca vimos uma geração aparentemente tão analfabeta do conhecimento bíblico, sem cultura bíblica. É muito complicado isso aqui. Então é difícil ter alguém que em casa tenha só um exemplar da Bíblia, que só tem coleção, mas conhece a Bíblia. Hoje tem Bíblia de várias versões. Tem Bíblia nova versão internacional, essa que eu estou lendo, Nova Almeida atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão transformadora, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Velha, são várias versões. Tem Bíblias temáticas, Bíblia do papai, Bíblia da mamãe, Bíblia do empresário. Eu tenho uma Bíblia à prova d'água, que eu uso nos batismos, que ela foi produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil para comunidades ribeirinhas. Bíblia do vovô, Bíblia da vovó, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora. Será que tem essa? Se brincar, é capaz de criar. Mas não adianta, irmãos, ter todo esse recurso e não ler. Pastor Zé Marcos, você já ouviu falar em Russell Shedd? Como é que, pastor, um versículo que eu nunca esquecer: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Aquele homem de Deus santo e piedoso, aquele homem de Deus piedoso, no meio de todo o conteúdo bíblico, ele separou esse versículo que eu nunca me esquecer: habite em nós ricamente a palavra de Deus. O conhecimento que muita gente tem da palavra de Deus é um conhecimento nulo, neutro, muito pouco. Se espremer durante a colher rasa de café, conheça a palavra. A dimensão pela qual Deus pode nos usar e encher com seu Espírito é a dimensão daquilo que conhecemos da palavra de Deus. Permita-se conhecer e crescer espiritualmente. Pregue a palavra, seja fiel à palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu cerca de 12 cartas, e tem uma que foi a última escrita por ele, que é chamada Carta Testamento.
E na carta do Testamento, que é 2 Timóteo, no último capítulo, que é o 4, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, para Timóteo: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda. Prega a palavra. Querusotom logon. Prega a palavra. Prega a palavra. Ela é chamada carta do Testamento porque quando a pessoa está nos momentos finais da sua vida, pela sua vinda, prega a palavra. Porque vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres de acordo com a sua própria cobiça, que farão meio que comichão, coceira nos seus ouvidos. Então a recomendação também é para nós: prega a palavra. O que faz uma igreja crescer saudável, em segundo lugar, é o compromisso inegociável com a expansão missionária. Versículo 39. A igreja pode ler, me ajude, por favor. Porque a promessa é para vocês, para seus filhos, para os que estão longe, isto é, para todos que o nosso Deus chamar. Compromisso inegociável com a expansão missionária. Nós somos fruto desse amor. A minha terra natal, Parnaíba, a mesma coisa, só que a igreja é bem mais nova que aqui, tem uns 40 e poucos anos. Mas os missionários norte-americanos saíram da base, que era Corrente Piauí, pegavam o aviãozinho Tec-Tec, iam para o Parnaíba e ali começaram a lançar a semente. Eu sou os frutos dessa semente, de quem estava no conforto do primeiro mundo, que era Estados Unidos, decidiu se embrenhar na América do Sul, como se não bastasse a América do Sul, no sertão nordestino, em Corrente Piauí, para pregar o Evangelho. E o interessante é que eles não vinham para passar uma temporada, como se fosse a colônia de férias. A gente sabe que muitos deles vinham para morrer e ser sepultados aqui. Foi o que aconteceu com muito missionário norte-americano. Eu lutei para achar uma reportagem, não consegui, mas vou conseguir. De uma parte desses missionários que estava radicado ali entre Barão de Grajaú e Floriano, e depois voltaram na Veneza para os Estados Unidos, e quando morreram, a família fez questão de que mandassem as cinzas lá dos Estados Unidos para ser jogadas no rio Parnaíba, lá na divisa do Piauí com Maranhão e Floriano, porque diziam assim: nossos pais amaram tanto o Brasil, porém eles tinham morrido e teriam sido sepultados lá. E como o americano tem uma forma diferente de abordar essa questão de morte, pós-morte e tudo mais, foi um ritual que eles quiseram fazer. Mas para mostrar como que deve queimar em nosso coração a chama missionária. Nós não podemos abrir mão disso. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja local. Eu sei o quanto que nós temos. Eu tinha ouvido de alguém falar, até na nossa região, dizendo assim: eu acho muito dinheiro que a gente manda para missões nacionais e missões mundiais. Eu acho que a gente tinha que investir mais só aqui nas missões regionais. Eu, se todo mundo tivesse pensamento, nós vamos quebrar missões nacionais e mundiais. Porque ninguém está lembrando que tem 200 países no mundo para ser alcançado. E que quando você manda uma oferta para missões nacionais, ela vai converter aquele recurso em euro, por exemplo, e dólar, e aquele recurso vira merreca. Mas esse recurso na mão de Deus é milagre. E ele pode alcançar nações não alcançadas, para que todos os povos o louvem. Eu acho lindo quando o pastor João Pai fala assim: você sabe por que missões existem? Porque a adoração a Deus não existe em todos os lugares. E nós fazemos missões porque nós queremos que todos os povos o louvem, para que todos os povos conheçam a Jesus Cristo, para que todos saibam quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, conhecendo a Jesus Cristo, se rendam ao seu maravilhoso amor. Amém? Para que todos os povos conheçam a Jesus. Então Pedro fala: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Tem gente que parece que só enxerga essa parte do versículo. Você acredita que eu já conheci igreja que tinha medo de crescer? É o que o pastor Hernando Dias Lopes fala sobre de você ter a numerolatria, que é a idolatria do número, que só pensa em número, mas tem o outro lado, a outra ponta, que é a numerofobia, que é o medo do número, o medo do crescimento. Então eu já tive ovelha lá no Pará que dizia assim: ah, pastor, eu não queria que a nossa igreja crescesse, porque eu acho tão bonzinho a gente ficar aqui, conhece todo mundo, até um lugarzinho da gente sentar. Você não tem um egoísta. Você está assim porque você está salvo e sua família também. E um monte de gente que está perdida lá fora. E um monte de gente que, se morrer hoje, o Mangabeira já para o inferno.
É isso que tem que queimar nosso coração. Eu tinha ouvido falar que um dos pastores da maior igreja, uma das maiores igrejas evangélicas que tinha no mundo, que era na Coreia do Sul, uma das razões porque a igreja cresceu tanto é porque quando ele fechava os olhos, ele via as pessoas despencando no inferno. E aquilo não lhe dava paz. Nós não podemos dormir em paz, sabendo que tem tanta gente na cidade que se morrer sem Cristo, não tem o que fazer, não tem vela, não tem penitência, não tem nada que possa ser feito para reverter o destino eterno. Precisamos nos apressar na proclamação do Evangelho, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Opa, glória a Deus por isso. Mas o texto não acaba aqui. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Nós não podemos botar barreiras para o agir de Deus. Hoje tem gente que, se fosse possível, até escolheria quem ia para o céu ou quem ia sapecar no fogo do inferno. Hoje, especialmente por questão política, se prepara, daqui para outubro o pau quebra. E tem gente que se pudesse dizer, o fulano tal que vota no candidato tal e do partido tal tem que sapecar no inferno. Você está indo com um pensamento diabólico e antibíblico. Um dia Pedro teve uma visão. Pedro, o que você está vendo? Estou vendo um lençol, esse lençol está descendo, e tem animais impuros, e tem animais assim, a unha assim, e tal. Aí teve a repreensão. Não chame de impuro aquilo que Deus decidiu santificar. Amém. E é a palavra do Senhor para nós. Nós não temos o direito de fazermos acepção de pessoas para a proclamação do Evangelho. Sabe quem é um homem que eu admiro? A sua memória, eu ouvi falar do pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham morreu com 99 anos de idade. Pastor Billy Graham, ele foi conselheiro de aproximadamente 10 a 12 ex-presidentes norte-americanos, dos republicanos aos democratas. Você sabe que nos Estados Unidos o republicano ele é mais à direita, o democrata é mais à esquerda. O pastor Billy Graham, ele era uma figura suprapartidária, estava acima de partido político. Então, quando ele morreu, ele foi um dos 5 civis na história dos Estados Unidos a ser velado no Capitólio da Rotunda, que é o equivalente ao Congresso Nacional Brasileiro. Um dos 5 civis na história dos Estados Unidos, pela respeitabilidade que ele construiu. Hoje um monte de pastor está endoidando no Brasil. E quando eu morava em Brasília, em 22, que foi o epicentro, o olho do furacão político, eu conheci um pastor batista de Luziânia, Goiás, que ele abriu mão do ministério, ele entregou a igreja para ir acampar nas palavras dos ministérios. Vai prestar conta para Deus. Nós não podemos deixar uma loucura dessa tomar conta de nossa cabeça, porque a nossa missão é suprapartidária. Fui pastorear em Balsas, antes de chegar lá, eu faço algo que eu fui curioso nesse sentido. O primeiro curso que eu fiz foi jornalismo, e aí Bolsa, mas não quis estudar, formei em direito também. Aí eu cheguei e disse assim, eu quero os dados dessa cidade, eu quero ver quantos habitantes tem, eu quero ver todas as informações, eu quero ver o resultado da última eleição. A última eleição era 22. Eu peguei o resultado do primeiro e segundo turno. Segundo turno, a eleição presidencial foi tipo assim, 50 a 50. Foi 50,5 a 49,5. Eu disse, o que é que eu quero caçar sábado para me coçar numa cidade que está rachada no meio? Eu tenho que ser pastor dessa cidade toda. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Deixa o pessoal militar para lá. A Igreja Batista tem 400 anos no mundo, ela nunca precisou de política partidária para cumprir sua missão. No Brasil ela tem mais de 150 anos, nós não podemos perder o foco, meus irmãos. Nós não podemos perder o foco, porque a nossa missão ela é supracultural. Você sabe por que está tendo tanto desajuste, tanta corrupção, por que está tendo tanta violência, tanto estupro, tanto roubo, tanta mentira? Porque os corações não foram redimidos pela palavra. Nós temos que ir na fonte, na raiz do problema. A gente está apostando nossas fichas na inteligência da Polícia Civil, no trabalho ostensivo da Polícia Militar, mas a gente está pensando assim, se eu pregar e o dono da boca de fumo converter, a boca de fumo vai fechar. Nós temos que ir na raiz do problema, e a raiz do problema é o pecado. E nós temos a resposta. Ontem eu falei sobre isso. A igreja é a esperança do mundo porque ela tem uma missão e uma responsabilidade, uma capacidade que nenhum órgão do poder público tem. Ela tem a poderosa palavra de Deus. Ela tem a capacidade de pregar para que os homens sejam transformados e redimidos pelo poder de Jesus Cristo. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e ele é transformado pelo Senhor, ele tem aquela convicção de transformação, ele tem a mudança de mente, a metanoia, a mudança de mente.
Senhor, se alguma coisa eu tenho roubado alguém, ele trabalhava na Receita Federal da sua época, se alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Só o Evangelho faz isso. Aqueles que eram os algozes do apóstolo Paulo e de Silas na prisão, começaram a noite os açoitando, ferindo, machucando. Amanheceram um dia depois da conversão, lavando as suas feridas. Porque só o Evangelho é capaz de fazer isso. Não perca o foco. Não perca o foco. É o mundo que tem que olhar para nós e esperar as respostas de nós. Às vezes a gente chega e cobra, cadê o poder público? Cadê a resposta do poder público? Rapaz, vou dizer aqui entre nós. Eu acho que eles que tinham que vir aqui, sim, meu irmão. E aí? Por que essa igreja com 90 anos não conseguiu fazer despencar os índices de criminalidade, de violência com uma mulher, de abuso infantil? Por que o índice de alcoolismo está crescendo? Se vocês estão há 90 anos aqui, eles tinham que nos cobrar. Eles tinham que chegar na Bíblia de Balsas e dizer por que adiantou vocês serem a igreja evangélica mais antiga de Balsas se todo dia está tendo tragédia acontecendo aqui? Não deveria ser à medida que avança o evangelho de transformação. Você quer um exemplo maravilhoso? Maravilhoso assim, triste. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu acho que 5 ou 6 últimos governadores, todos foram para a cadeia. E daqueles governadores tem alguns evangélicos, de presbiteriano a pentecostal. Cadeia por corrupção. E Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados do Brasil ao número de evangélicos passar de 50%. Adiantou o quê? Irmãos, eu não entro nessa onda não. Porque para mim quem redime é o Evangelho e é Jesus Cristo. Mas é um Evangelho que você bota na prática, não dos dentes para fora. Tem que ser na prática. Tem que ser na vida real. O pessoal chegou para João Batista e falou assim, produzam fruto digno de arrependimento. Ou seja, fruto que mostra que você se arrependeu e foi transformado de verdade. Doutor Augusto de Nicodemo diz assim, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento é quando você muda. Você é transformado pelo Senhor. Tinha um homem que Jesus encontrou desenganado socialmente, gadareno, gerazeno e outras versões. Era aquele homem horripilante. A Bíblia fala que ele tinha aquela imagem cavernosa. Quem o via na rua ficava com medo. Ele ia para o meio do cemitério, ele se automutilava. Quem o prendia com correntes e grilhões, ele quebrava como se fosse isopor. Todo mundo via no lugar, cortava pelo outro, até o dia que Jesus o encontrou. Jesus expulsou uma legião de demônios, centenas de demônios que havia naquele homem. Quando ele foi transformado, a sua sanidade, o seu juízo foi recobrado, ele foi devolvido para a sua família, ninguém estava reconhecendo mais. Aí ele chega para Jesus, com o coração pegando fogo, Senhor, eu vou te servir, vou te seguir. Palavra de Jesus, vai para os teus. Conta tudo que Jesus fez por ti, como teve misericórdia de ti. É uma palavra de transformação, é um compromisso com a expansão missionária, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos que o nosso Deus chamar. Temos que cumprir a nossa missão, para que todos os povos o louvem. Quando você vê os dados que nós temos hoje, de institutos missionários, quais são os povos menos alcançados no Brasil? Eu não me lembro agora de quais saltearam todos, vou citar alguns. Primeiro, os mais ricos dos ricos não estão sendo alcançados no Brasil. Classe A. Os mais pobres dos pobres. Quando eu morei em Brasília, esse negócio do rico é engraçado. A depender de onde você morava em Brasília, uma pessoa podia ganhar, por exemplo, 50 mil reais e dizer assim, eu sou rico. Dependendo de onde ela morasse, era pobre. Lago Sul é a parte mais nobre de Brasília. Lago Sul tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Às vezes uma pessoa ganhando 100 mil reais, se ela for morar no Lago Sul, ela é pobre. Então depende muito disso. Tem muita gente muito endinheirada no Brasil que nós não temos noção. Muitas vezes nós botamos na nossa cabeça que só quem é para ser alcançado é o pobre. Não, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todas as pessoas. Barreiras têm que ser quebradas aqui. É para o rico, é para o pobre. É para o letrado, é para o iletrado, é para o doutor, é para o analfabeto, é para todos. O Evangelho tem que alcançar todos. Povos menos evangelizados do Brasil, os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres, quilombolas, comunidades ribeirinhas, ciganos, tem mais outro povo lá, os dois. Os 7 povos menos alcançados do Brasil. Eles precisam entrar em nosso radar. Esses dias eu estou provocando, pastor Zé Marcos, a Bíblia de Balsas dizer assim, está demorando, nós tínhamos que estar tendo urgentemente todas as minhas pregações com tradução para Libras. Porque quando eu pastorei em Pará, 12 anos, em 2013, toda pregação minha já tinha intérprete de Libras.
Eu disse, será que Balsas não tem surdo? Ou será que essa comunidade é invisível para nós? Nós temos que alcançar essas pessoas. Nós temos que entender quem eles são. Quando eu pastoreava em Belém, a gente fez uma parceria com a Igreja Central do Arkansas, Estados Unidos, e plantamos uma igreja numa comunidade quilombola da região nordeste do Pará. Nós fomos naquela comunidade, perto da região de Branco, Acará. Aquela comunidade era 100% analfabeta. Não adiantava só distribuir Bíblia. E o processo de alfabetização de adultos ia demorar. Então nós pegamos uma metodologia dos missionários norte-americanos de fazer o ensino das narrativas bíblicas. Gente, é impressionante. Você vê uma pessoa pegar o Evangelho de João e memorizar de qual é salteado do primeiro ao versículo, é uma coisa surreal. E mostra a capacidade que nós temos, que é inutilizada ou subutilizada. Mas você vai se adequando. Eu tenho essa Bíblia que eu falei para vocês, que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou e tirou de linha, que é a Bíblia à prova d'água. Por quê? Porque tem uma comunidade ribeirinha imensa no Brasil, pescadores, o normal deles é isso. É estar ali na água. Então eu fui em comunidade ribeirinha, perto de Belém. Em torno de Belém tem 200 ilhas. E aí você ia em algumas viagens, você chega na ilha, e a pessoa, o quintal da casa dela é o rio. Criança de 5 anos nadando ali no igarapé de 15 metros de profundidade. Ele vai agora eu me senti humilhado, porque eu dessa idade aqui não aprendi a nadar até hoje. E a criancinha nadando. Então, a criança, quando ela estava 5 anos de idade, em vez do pai dar uma bicicleta, dava uma canoinha pequena. É o mundo, outra cultura. E a gente tem que se adequar, porque o mundo todo não é só Raimundo das Mangabeiras, não é Balsas. Existe um Brasil que tem que ser conhecido por nós. Nós temos que nos adequar, entender aonde essas pessoas estão, qual é a fala, qual é a linguagem que elas têm, e nos adequarmos para que o Evangelho alcance de forma otimizada e profunda esses corações. E em terceiro e último lugar, eu não andei sem dizer que tinha tempo, viu? O desenvolvimento de uma cultura relacional e discipular. O que é que faz uma igreja crescer saudável? Desenvolvimento de uma cultura relacional e discipular. 41 a 44, me ajude aí. Desenvolvimento de uma cultura relacional e discipular. Geralmente, nós gostamos de ver até o versículo que fala assim, 41. Então, se aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu penso que se fosse botar um paralelo para o dia de hoje, é como se fosse até o versículo 41, a operação Jesus Transforma, a operação missionária, que você vai lá, você dá aquela arrancada pesada de evangelismo pessoal, culto ao ar livre, carreta missionária, aí tem aquela relação imensa de quem converteu. Do versículo 42 em diante, é a segunda-feira pós Jesus Transforma, que é o que muita igreja não faz. Tem um livrozinho, um livreto excelente, A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, e ele fala que você levar alguém até Cristo e não equipá-lo para a vida cristã é uma irresponsabilidade cruel. O grande missionário pastor Cirilo Reforço, ele fala que como batistas, nós tivemos muitos obstetra, parteira, missionária. Está faltando agora pediatra, porque nós temos aqueles que estão presentes na hora do parto, do novo nascimento, mas falta aquele que vai cuidar dos bebezinhos espirituais. E a grande falha nossa tem sido na finalização, o que a gente faz com quem converte, que é o grande gargalo e calcanhar de Aquiles de muita igreja. Irmãos, você ganhar pessoas para Cristo e não criar uma cultura relacional de cuidado é loucura. É igual você pegar um aquário, aí você pega um aquário e ele tem vidro quebrado. Você pode botar 10 milhões de metros cúbicos de água e milhões de peixinhos ornamentais. Ele vai entrar e sair, ele vai entrar e sair, ele vai entrar e sair. Se nós não criarmos um mecanismo de discipulado e cuidado dessas pessoas que são novas convertidas, nós vamos perder todas elas. As pessoas que passaram pelo pequeno grupo que eu lidero com a Milka, o índice de permanência na igreja foi praticamente 100%.
porque elas têm um ambiente fracionado melhor de interação. Ela entrou com a cultura relacional. Eu cheguei a ponto de conversar com pastores de lá, que viraram amigos da igreja do Bacaxeri, 5 mil membros. Aí um deles falou, pastor Renato Mendonça e Márcio Tunala, que estavam lá na época. Pastor, a nossa igreja hoje, lá em Curitiba, quando alguém vai fazer a reforma de uma casa, ela já faz a reforma pensando no pequeno grupo. Ela quer uma salanda, ela quer uma varanda, ela quer um lugar que possa receber o pequeno grupo. Aquilo mudou a matriz cultural da igreja, para a cabeça das pessoas. Então a igreja está ensinando para a comunidade como ser uma igreja transformadora, que é sal da terra e que é luz do mundo. Precisamos cuidar dessas pessoas. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Você tem noção do que é cuidar de quase 100 mil pessoas? Eu lembro do pastor Piragini, dando uma palavra para pastores, ele falou que tinha ido participar, isso foi na Coreia do Sul, em algum desses países onde estava tendo o encontro dos pastores das 100 maiores igrejas evangélicas do mundo. E ele foi convidado como pastor da PIB de Curitiba. E cada pastor ia falar um pouquinho da sua realidade cultural. E dizer o que ele entendia que tinha sido ali um divisor de águas para a igreja se tornar o que se tornou. Ele disse que daqueles 100 pastores, das 100 maiores igrejas evangélicas do mundo, 80% falou, formação de liderança foi crucial. E 100% deles disseram, pequeno grupo, célula, ser uma igreja relacional. Toda igreja que vai desenvolver precisa desse mecanismo. Porque senão, irmãos, se a gente continuar insistindo na cultura paroquial e católica e romana dentro de igreja evangélica, a gente vai colapsar. O pastor Augusto Nicodemus, ele tem um livro que é O que Estão Fazendo na Igreja, que foi publicado pela editora Mundo Cristão. Acho que lá pelo capítulo 8 ele fala uma coisa interessante. Ele cita o que ele analisa como a alma católica dos evangélicos brasileiros. Ele vai explicar como quase 100% de nós teve a origem inicialmente do catolicismo, nós temos algumas matrizes do catolicismo. Por isso que tanto o evangelho tem facilidade de aceitar a figura do apóstolo, da rosa ungida e da figura do pastor como se ele fosse o pároco, que ele tem que fazer da apresentação do bebê, que é o batismo, à extrema unção. Você vai para uma casa e diz assim, não tem pastor crente moral, mas que conversa é essa? Porque biblicamente nós não cremos no sacerdócio universal, por que na prática é diferente então? Por que na prática a gente terceiriza e pensa que só o pastor pode fazer algumas funções? Isso é antibíblico e é impraticável. E o exemplo está no próprio Moisés. A Bíblia diz literalmente que Moisés começava a atender o povo no amanhecer do dia, anoitecer ele estava atendendo, a fila crescia e o povo resmungava. É o retrato dos nossos dias. O que eu aprendi como pastor é que não importa se você é pastor de tempo integral, parcial, interino. Quando a pessoa tem a necessidade, ela quer ser atendida. Ela quer ser atendida. Se você não atender, ela zanga. Ela dá um prazo ali de 24 horas para ser atendida. Se não for, o médico ela espera 3 meses e não chega. Mas o pastor ela quer ser atendida. E aí, meus irmãos, eu achei interessante essa questão de Moisés. O pregador vai chegando, baterista. Ninguém está vendo. Ali na pontinha do pé. Moisés começava a atender o povo para ensinar sobre a palavra de Deus, o conceito de Deus, do amanhecer ao anoitecer. A fila crescia e o povo resmungando. Aí o sogro dele chega. Quem era o sogro de Moisés? Jetro, irmãos. Vocês estão esquecendo, irmãos. Quem era o sogro de Moisés? Jetro. Olha aquilo ali e diz o quê? O que você está fazendo não é bom. Ora, como é que não pode ser bom alguém passar o dia ensinando a palavra de Deus e o conceito de Deus para o povo? O que Jetro queria dizer é, você está fazendo a coisa certa, do jeito errado. Então ele fraciona aquele povo, aqueles líderes e o povo em grupos menores. E é exatamente o que nós queremos fazer. Como é que você imagina um pastor, igual o pastor Michel Piragini, PIB de Curitiba, pastoreando 22 mil ovelhas? Não tem como, irmãos, é impraticável. Mas só um pequeno grupo já tem 1.200 na igreja. Pastores auxiliares 55. A igreja é uma potência. As pessoas estão sendo alcançadas. E nós temos que usar essas ferramentas bíblicas para alcançar e cumprirmos a nossa missão. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No livro do pastor Fabrício Freitas é o atual executivo de missões nacionais. O último fim de semana de setembro, ele vai pregar na PIB de Balsas, no aniversário de 78 anos. Já estão convidados. No livro dele, De Volta aos Princípios, ele fala sobre isso aqui. Que muita gente pergunta, por que agora essa história de pequeno grupo? Ele fala, a questão não é por que agora, é por que nós abandonamos.
Porque essa prática é bíblica. E os batistas no passado também tiveram uma experiência parecida com os NEPs, que eram os núcleos de estudo bíblico. A grande pergunta é por que nós abandonamos? E ainda mais se você vê que é uma prática muito bíblica presente no Novo Testamento. Você vê nas cartas de Paulo, ele faz a saudação. Saúdo fulano, 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 e a igreja que está em tua casa. Saúda fulano, 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 e a igreja que está em tua casa. Eles perseveravam no templo, mas eles perseveravam de casa em casa. Qual a dinâmica que a gente faz hoje, irmãos? Nós tivemos agora a reunião de supervisores na quinta-feira. Aí ontem eu estava olhando o extrato da reunião e o extrato dos pequenos grupos. Irmãos, nós temos hoje 25 pequenos grupos. Nós temos entre adultos e crianças 400 pessoas inseridas em pequenos grupos hoje. Eu tenho pelo menos 200 pessoas na fila de espera para entrar no pequeno grupo. E a adesão nossa está sendo uma coisa impressionante. Nossos pequenos grupos eles têm uma versatilidade muito grande. Tem um pequeno grupo das mulheres adultas, solteiras. Tem um pequeno grupo dos jovens casais com filhos, jovens casais sem filhos. Tem um pequeno grupo que acontece na terça, a maioria, mas outros por questão de estudo durante a semana de trabalho. Alguns excepcionalmente acontecem no sábado. E o pequeno grupo ele tem essa versatilidade. Ele tem essa capacidade de se adequar e agrupar aquelas pessoas. Imagina uma igreja como essa. Violão, teclado, bateria. Você tem aqui a oportunidade de 3 pessoas ou 4 ou 5 servirem no louvor em cada celebração. Se for como nós estamos lá, 25 pequenos grupos, 25 pessoas pelo menos podem tocar violão toda terça-feira. Pelo menos 25 pessoas vão poder ajudar na condução do louvor. Você tem ali um laboratório para exercício dos dons espirituais, para cuidado, para aproximação das pessoas. Nós não suportamos a ideia de sermos uma multidão. Eu pastorei em Belém, conheci uma igreja onde eu fui pastor também auxiliar. Depois eu conheci um rapaz que ele morou no mesmo internato que eu, Alex Hedinger, eu já é nefrologista lá no Pará, em Marabá. E ele disse assim: olha, eu estou frequentando essa igreja há 5 anos. Ninguém sabe o meu nome. Eu entro e saio como se fosse um fantasma. Aqui ninguém conhece. Captado. Mas pode ser no interior a mesma coisa, se nós não criarmos uma cultura relacional. E eu quero encorajar os irmãos fortemente a criar essa cultura relacional. Para fechar a mensagem, o último exemplo lá da igreja que eu pastorei no Pará, em Ninguém, lá nós começamos a viver essa experiência no pequeno grupo. E aí começamos a viver, e eu me lembro que tinha um casal lá, a irmã Natália Suzuki, uma mulher de Deus, casada com Milton Suzuki. Milton era um japonês raiz. Milton Suzuki. Mas não era nome da Suzuki, não, era só o sobrenome dele de Silva lá no Japão. Aí o Milton, ele não ia para a igreja. Disse: irmã Natália, a mulher japonesa, vinha de frente, tesoureira. Irmã Natália, Milton não vem para a igreja, pastor. Milton é japonês, é oriental. Milton quer saber dos Teixunoye, não sei mais o que e tal. E ele não vem da igreja de jeito nenhum. Vem, programação especial, virada de ano, Natal. Aí tínhamos conversado com o pequeno grupo, coloquei Natália. Disse: se a gente convidar o pequeno grupo, será que ele vai? Irmãos, eu não tenho a precisão das datas, mas foi tipo assim: ele participou do pequeno grupo 2 meses. Com 2 meses do pequeno grupo, o Milton entregou a vida para Jesus. Amém. Foi um dos batismos mais lindos que eu já realizei na minha vida. Milton já estava desenganado pela igreja, porque a esposa já era crente há 20 e tantos anos. Milton não queria nem saber, porque a igreja desenganou. Milton não quer saber de Jesus. No dia que ele foi para um ambiente mais informal, mas igualmente bíblico, ele começou a participar do pequeno grupo. No domingo à noite eu preguei o evangelho que os apelos. Milton levantou a mão. Eu disse: meu Deus, eu acreditei. Disse: não, Milton só pode ter entendido aqui, ele estava ligado o chip do japonês, não entendeu o que eu falei e levantou a mão. No outro dia eu fui lá na loja dele: Milton, o que aconteceu ontem? Ele pegou, tirou do bolso: pastor, eu tenho tudo. Entreguei a vida para Jesus. Batizei o irmão Milton. Milton hoje é uma bênção nas mãos do Senhor. E aquele ambiente foi fenomenal para a inserção dele. Pastor Heber, ele era o pastor da segunda igreja batista de Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Era a igreja do cantor Fernandinho. Ele tinha ido falar em Belém para os pastores, sentamos para almoçar. Disse: pastor, como é que é a experiência lá na segunda igreja de Campos dos Goitacazes com um pequeno grupo? Ele falou: pastor, antes da nossa igreja ela tinha uma porta aberta para a cidade de Campos dos Goitacazes entrar na nossa igreja. Hoje ela tem mais de 200 portas abertas, que são a casa dos irmãos. Cada casa de irmão virou uma possibilidade de alguém entrar em nossa igreja. Às vezes você convida alguém para vir na igreja: eu vou nada. Crente é tudo doido, fanático. O pastor quer meu dinheiro. Ela fica assim, cheia de reservas.
Mas se você convida para ir na sua casa, ela vai com mais facilidade. Chega lá, vem um pequeno grupo e diz: moço, eu pensei que esse povo era tudo alienígena. E agora eu estou vendo que a gente natural, um ambiente gostoso, uma conversa boa, oração. Aí ela começa a amansar. Você pode ter certeza, é questão de tempo, essa pessoa vai converter. Nós temos tido a conversão de muita gente na nossa igreja. Muita gente que está sendo os primeiros convertidos da família, da história. Pessoas que estão sendo alcançadas. Esse pequeno grupo tem sido uma porta fenomenal para alcançar essas pessoas. Eu quero encorajar os irmãos a colocarem em prática. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Vou falar igual Jesus. Conhece a Escritura? Agora você vai ser bem-aventurado se você for colocar em prática. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Foi mais tempo hoje, não foi? O pastor foi rápido a mensagem. Eu disse: não, vou entrar agora, deixa eu pregar mais tempo. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Irmãos, à noite, vamos pregar mensagem, pano de fundo evangelístico. Traga pessoas não crentes para ouvirem a palavra. Por favor, convide, chegue cedo para estarmos aqui juntos e ore pela pregação da palavra. O Dr. Almir Santos Gonçalves Júnior dizia assim: banco sem oração faz público sem poder. Ore para que Deus conceda graça, para que no abrir da boca seja concedida a palavra de transformação. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, viva, transformadora, porque Tu estás aqui, porque a nossa vida está segura e oculta na palma da Tua mão. Senhor, faz com que essa palavra caia em terra fértil. Faz com que essa palavra, meu Deus, alcance as dimensões profundas do nosso coração. Como o salmista orou, oramos também aqui. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo que Te ama, que apesar das limitações tem buscado Te servir. Senhor, eu Te peço por essa igreja. E a oração que eu faço, ó Deus, é que todos os planos do Senhor e da Tua igreja se cumpram em nome de Jesus Cristo. Que todos os planos do Senhor para a PIB de Mangabeira se cumpram em nome de Jesus. Meu Deus, que os próximos anos dessa igreja sejam os anos mais abençoadores e frutíferos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja confirmando diz: amém. Deus abençoe em nome de Jesus.